Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por terem dedicado essa parte da manhã para estar aqui conosco. É um prazer poder compartilhar com vocês os resultados da nossa pesquisa sobre o líder da geração Z. Esse foi o tema também da nossa palestra no CBTD, e eu estou muito contente em poder compartilhar esse conteúdo novamente. Bem, a maioria de vocês já nos conhece, mas para registrar aqui esse momento, eu gostaria de apresentar brevemente, então, quem é a Cross. A Cross é uma consultoria de recursos humanos que atua em três frentes. Na área de consultoria, onde a gente endereça os principais desafios de gestão de pessoas. Também na área de atração e seleção, que a gente faz a parte de atração e seleção de estagiários e de trainees, então os grandes programas de estagiários e trainees, e também programas de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de programas de desenvolvimento, não só programas de estágio e trainee, mas também para todo o pipeline da organização. Bem, para quem não me conhece, eu sou Marcela Luz, sou gerente de soluções aqui da Across, e hoje eu vim aqui contar para vocês a história de João e Maria. Bem, mas a minha história de João e Maria, ela é um pouco diferente. Acho que essa aqui vocês já conhecem, né? Mas a minha, ela é um pouco diferente. Para começar, João e Maria, eles não são irmãos. Eles são jovens que representam aqui os 580 respondentes da pesquisa que a gente realizou em 2023. João e Maria são jovens ali entre 22 e 27 anos, e na ocasião que responderam à pesquisa, eles estavam na posição de estagiários ou trainees, ou já tinham trabalhado como estagiários e trainees. Em sua maioria, eles estão aqui no sudeste do Brasil, então 39% respondeu que está no sudeste do Brasil, 56% tem a cor branca e 57% se declarou mulher e cisgênero. Bem, vocês devem estar se perguntando, né, o que João e Maria vieram fazer aqui nesse nosso momento. E eles vieram, gente, responder duas perguntas muito importantes, que são: o que a geração Z espera de seus líderes e o que os líderes precisam fazer para engajar a geração Z? E aí? São perguntas importantes, né? Bem, a nossa história começa no primeiro dia de trabalho de João e Maria. Eles estavam indo para a casa de doces? Não, eles estavam indo para a empresa. Eles tinham passado por um super processo de seleção, super desafiador. Eles estavam extremamente motivados. Veja só aqui a camiseta deles, né? A bateria ali representando a bateria cheia. Eles estavam super animados. Uhul, tô indo, né, para a empresa. E como qualquer jovem, né, como qualquer pessoa que entra num novo desafio, eles tinham ali muitas perguntas a serem feitas. Então, eles queriam saber, né, quem que será meu líder, quem que vai me ensinar, quem que vai orientar a minha carreira. E nós também, como RH, curiosos, né, temos muitas perguntas para fazer para esses jovens. Então, a gente queria saber, né, qual que é a idade do líder ideal, ter curso superior completo é importante ou não, falar outro idioma é importante ou não. Para nós aqui de outras gerações, nós temos as nossas verdades, né? Mas o que será que esses jovens de verdade pensam? O que eles acham importante? Vamos ver. Quando a gente fala lá da idade do líder, veja só, 60% desses jovens disseram que a idade do líder é indiferente, que tanto faz se é um líder mais maduro ou mais jovem, né? O que importa é ele ter ali disposição, né? Quando a gente pergunta sobre curso superior, será que é importante ter o superior completo? Não é importante? Veja só. 49% respondeu que sim, que é importante ter superior completo e mais, precisa ter especializações técnicas nessa área de atuação. E quando a gente fala sobre outro idioma, é sempre tão polêmico, né, na hora de abrir um processo seletivo, ter outro idioma, solicitar o outro idioma. Bem,
O jovem diz que é importante que o seu líder tenha, sim, inglês, né? Veja só, 35% respondeu que é importante que o líder tenha inglês avançado. 31% respondeu que ele tenha pelo menos ali o intermediário. E olha só que interessante, quando a gente pergunta sobre uma segunda língua, aqui no caso foi o espanhol, 34% trouxe que pelo menos a segunda língua seja aqui intermediária. E o que esses dados estão nos dizendo, né? Eles falam o seguinte, que esses jovens, eles querem que o seu líder, que o seu gestor, tenha, no mínimo, o mesmo nível de conhecimento que foi exigido deles no processo seletivo. Então, se foi pedido inglês avançado, o líder precisa ter inglês avançado, né? Se foi pedido uma segunda língua, o seu líder também precisa ter uma segunda língua. Ele vai sentir mais confiança se o líder tiver, no mínimo, o que foi exigido dele no processo seletivo, afinal, ele vai ter que aprender com esse líder, né, no dia a dia. Bem, e nós perguntamos mais, né? Será que tempo de empresa é importante, né? Veja só, nesse slide nós temos dois públicos, nós temos trainees e temos estagiários. E mais de 50% desses respondentes trouxeram que tempo de empresa é indiferente, desde que ele tenha experiência nesse segmento. E quando a gente fala ali de tempo de liderança, olha que importante, né? 79% trouxe que é indiferente que esse líder tenha tempo de cadeira na empresa. O que é importante de verdade é que ele tenha habilidades de liderança. E o que isso quer dizer? O que esses jovens estão nos mostrando, né? O que tem por trás disso tudo? Talvez um viés de competência, ou seja, né? Não importa quanto tempo de empresa, não importa quanto tempo de cadeira, o que é importante de verdade é que esse líder ele tenha competências, é que ele seja capaz de ajudar, né? De me ajudar a realizar o meu trabalho. E o que mais tem por trás desses dados? Vejam só. Olha essa foto, gente. Um gatinho se olhando no espelho e se vendo como um leão, né? Quantos leõezinhos a gente já não tem dentro das nossas empresas, né? A geração Z, ela é muito ansiosa, eles querem crescer, eles querem chegar rápido na cadeira de liderança. Então, eles querem olhar para alguém que chegou rápido lá também, para eles entenderem que eles também vão chegar lá, né? Então, não adianta ter um líder que demorou 20 anos para conseguir chegar na posição de liderança, porque dá até, né, uma preguiça, né? Será que eu também vou ficar tanto tempo para conseguir chegar nesse lugar, né? Então eles têm essa preocupação, eles querem se inspirar, né? E que eles vão assumir tão rápido quanto eles puderem essa cadeira de liderança, porque eles têm essa ansiedade e eles precisam ter essa inspiração. Bem, nesse slide aqui, a gente já tem algumas pistas, né, do que é de verdade importante para esses jovens dentro das empresas, referente ao perfil do seu líder. Então, ter curso superior completo e especializações, experiência no segmento, o inglês é importante, não precisa ter tempo de carreira, mas tem que ter habilidade, porque eles de verdade, eles valorizam a disponibilidade e o compromisso que esse líder vai estabelecer ali com eles no dia a dia. Bem, o tempo passou e João e Maria, então, que já estavam lá no programa de desenvolvimento deles, foram convidados para participar do Job Rotation, que muitas empresas proporcionam. Então, eles passaram ali por diversas áreas, passaram pela logística, comunicação, financeiro, comercial, e eles tiveram a oportunidade de trabalhar com diversos líderes, com diversas pessoas. E quando a gente perguntou para eles ali, depois dessa experiência, com quem que eles preferem trabalhar, se é com homem ou com mulher, veja só que interessante os dados que eles trouxeram para a gente. Quando a gente pergunta para a população em geral, pergunta, né, para todos, com quem que eles preferem trabalhar, 66% trouxe que é indiferente, que tanto faz trabalhar com homem ou com mulher. Quando a gente pergunta para os homens, né,
77%, ou seja, a maioria, também trouxe que é indiferente trabalhar com homem ou com mulher. Quando perguntamos só para mulheres, né, elas também trouxeram que é indiferente trabalhar com homem ou com mulher. Mas veja só aqui que interessante. Quando a gente olha a quantidade de pessoas que preferem trabalhar com mulher, aqui aumentou significativamente. Por quê? Né? Isso mostra que quando a gente pergunta para Maria, as Marias muitas vezes preferem trabalhar com mulher, aumenta o número de mulher que prefere trabalhar com mulher. Por quê, né? Pode ser aqui buscando uma representatividade, alguém para se inspirar, a gente acabou de ver lá, né, o gatinho olhando se vendo como um leão, então mulheres para se inspirar. Então, aqui tem tudo uma relação com quando a gente orienta nossos clientes, quando muitas vezes eles solicitam que tenhamos um maior número de candidatas mulheres, a gente pede para olhar dentro de casa, né? Então, assim, você tem uma liderança feminina que representa? Porque essas meninas elas vão precisar se inspirar. Então, isso é muito importante. Pois bem, quanto à diversidade, né? Nós perguntamos também para esses jovens o quanto que a falta de diversidade afeta negativamente o seu trabalho. E quando a gente olha aqui para esse slide, às vezes até assusta, porque a gente vê aqui, né, que 24% colocou nota zero, como se não afetasse, como se a falta de diversidade não afetasse o seu dia a dia de trabalho, né? Mas quando a gente soma aqui as notas 7, 8, 9, 10, a gente tem uma soma de 42% que afirma que sim, que a falta de diversidade afeta negativamente o seu trabalho. Então, isso aqui é muito importante, porque reforça que a geração Z é uma geração inclusiva, né? Bem, passou o tempo, passou esse job rotation, chegou então no momento de João e Maria entrarem na sua área fim. E aqui eles tinham escolhido a área de marketing. Então, eles estavam super empolgados com essa área, imaginando fazer trabalhos incríveis, usar muito, a criatividade, eles estavam super animados. Só que ninguém se preocupou ali em apresentar para eles, essa área, né? E eles se depararam com um monte de termos técnicos, com um monte de coisa complexa, e eles ficaram de verdade ali boiando. Vejam só, a energia deles já até caiu, né? Quantas vezes a gente do RH também não se sente assim, né? Alguém se reconhece? Bem, depois disso, eles foram para uma reunião com o gestor direto deles. Eles estavam extremamente ansiosos, porque de repente eles já podiam ter ali um cheiro, né, do que poderia ser aquele seu primeiro projeto. E no meio de muito falatório e pouca explicação, esse líder virou para eles e fez assim: Olha, eu quero que você faça um gráfico, mas sabe, tem que ser um gráfico uau. Gente, gráfico uau, né? Quem já não passou por isso? O que que é uau, pessoal? Eles acabaram de entrar. Qual que é a referência que eles têm? Difícil, né? Alguém já passou por isso aqui? Bem, e ainda eles saíram de lá e participaram de outras reuniões online, outras reuniões presenciais, mais um monte de e-mail, né, com essa linguagem assim, uau, e de verdade eles ficaram quebrados. E por que que eles ficaram quebrados, né? Por conta da preferência do canal de comunicação. Veja, nesse gráfico aqui, nesse slide aqui, nós temos dois públicos, a geração Z de até 30 anos e também a acima de 31. E quando a gente olha para esses dados aqui, a maioria, veja, 47, 38% trouxe que prefere como canal de comunicação as mensagens instantâneas, né? Então é muito mais rápido você resolver diversas situações por mensagens. Eles preferem a mensagem instantânea a reuniões presenciais, e-mails, reunião por vídeo, enfim, porque ali ele já consegue acionar a pessoa, ter uma resposta, falar com várias pessoas ao mesmo tempo, puxar histórico, ter arquivos, isso ajuda muito no dia a dia. E venhamos, né? Tem muita reunião aqui que a gente consegue, de fato, resolver numa troca de WhatsApp, com certeza. Bem,
Isso fala também sobre o estilo de comunicação que de verdade funciona com esse jovem. Veja, 49% prefere um líder que tenha um estilo de comunicação mais prático, né? Que seja cauteloso, que explique, que seja organizado nessa fala. 23% prefere aqui um líder relacional, que é aquele mais emocional, aquele que é um pouco mais afetivo, ou seja, alguém mais humano falando ali com ele. E só 13% é que de verdade gosta desse líder criativo, esse líder que tem essa linguagem mais intuitiva, mais uau. Interessante, né, gente? Bem, passando o tempo, João e Maria já tinham entregue lá o gráfico não tão uau assim, e eles foram para mais uma reunião com o seu gestor, e ali com aquela grande expectativa de se agora eles iam conseguir de verdade colocar tudo que eles vêm aprendendo na faculdade em prática, porque eles ainda não tinham conseguido, né? Mas nessa reunião também o gestor trouxe um monte de tarefas ali bem chatas. Então, organiza essa lista de leads, faz essa apresentação aqui para mim, digitaliza essa outra lista de concorrente. Eram atividades que de verdade os desmotivaram bastante. E eles saíram de lá, né, cansados, assim, meu Deus, né? Ele nem perguntou se eu queria fazer essas coisas, né? Ninguém vai me enxergar aqui fazendo esse tipo de atividade, eu não vou ter nenhuma visibilidade. Será que meu trabalho vai ser sempre assim, né? A energia deles de verdade baixou muito. Olha lá na camiseta, a carinha xoxa deles, né? E isso tem muito a ver com o tipo de delegação que João e Maria preferem, né? Porque eles preferem, veja só, 41% prefere a delegação de responsabilidades. Eles querem receber responsabilidades. Por exemplo, quero ser responsável pela identidade visual da empresa, já que eles estavam lá no marketing, né? 37%, aí quando a gente fala de trainees, é que prefere delegação de projetos e estagiários de tarefas. Mas o que eles acham mais adequado, na verdade, é que a decisão pelo que será delegado para eles seja tomado em conjunto, que eles consigam decidir juntos ali quais vão ser as responsabilidades, projetos, tarefas, né, nessa ordem que eles vão assumir. Isso de verdade os motiva, os engaja. Isso é bastante importante, né? Bem, passado o tempo, eles tiveram um conflito ali na área e tentaram resolver aquele conflito, mas eles acharam mais importante eles comunicarem o líder, né? Conversarem com o líder. E eles tinham uma grande expectativa de que esse líder fizesse uma reunião, né, para discutir esse conflito. Ali era uma hora de fazer reunião, ou que pelo menos o líder convocasse todos eles, né, todas as pessoas envolvidas para ter conversas individuais. Mas o que que aconteceu? O líder ficou falando, 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 e acabou trazendo um monte de soluções para esse conflito, que é justamente o que eles não gostam, eles não querem que você ofereça soluções. Eles querem ali ter esse momento de tomada de decisão para essa gestão do conflito, eles querem resolver junto. Essa é a expectativa. Aqui era a hora de fazer uma daquelas tantas reuniões que foram feitas antes e que eles não tinham visto tanto sentido, né? Bem, aqui já estava passando o tempo, passando o período do programa deles, e eles completaram, então, 3 meses já de casa. E quando completou esses 3 meses de casa, chegou o grande dia do feedback, né? E eles nunca tinham recebido um feedback. E esse feedback ele veio cheio de oportunidades de desenvolvimento, cheio de oportunidades de correção de rotas que eles poderiam muito bem ter tomado ao longo desse percurso, ter melhorado os seus desempenhos, né? Mas não, acabou vindo tudo agora, tudo acumulado e a energia, a bateria deles foi parar lá no pé. Por quê, né? Porque quando a gente pergunta para esses jovens qual que é a frequência que eles gostariam de receber feedback, veja só, 37% trouxe que não precisa ter um tempo definido, e sim que ele seja dado sempre que for importante, sempre que ele for necessário, né? Veja, 37%
trouxeram que gostariam de receber o feedback mensal, mas aqui 3 meses já tinha passado, já tinha perdido, né? Veja, trimestralmente, só 16, 12% é que concorda com esse formato. Então, eles ficaram bem chateados, né? Até porque eles estavam querendo que nesse momento do feedback eles tivessem espaço para falar também. Eles queriam contar que eles se sentem mais reconhecidos quando eles têm mais responsabilidades, quando ele tem mais visibilidade. Os estagiários, quando tem mais promoção, porque tem a ver ali com a efetivação, né, do programa. Só 20% trouxe que se sente reconhecido com aumento salarial, né? Então, aqui, o que a gente vê, o que eles precisam mesmo, que eles querem mesmo, é ser reconhecidos pela responsabilidade, pela visibilidade que eles possuem. Gente, o que vocês acham que aconteceu aqui com João e Maria, né? A bateria dele já estava lá embaixo, já estava bem desmotivado. Bem, a gente perdeu João e Maria, né? Isso é importante. Se a gente perde os nossos Joãos e também as nossas Marias, né? Como é que fica o nosso negócio? Como é que fica o futuro das nossas empresas? Vocês conseguem imaginar? Lógico, né, que aqui a gente falou de um líder que errou tudo, coitado. Ele era um líder caricato, né, um líder que remetia lá a nossa história de João e Maria, a bruxa do João e Maria. E a gente sabe que as nossas lideranças elas têm se esforçado para lidar com os dilemas dessa nova geração, né? Mas se a gente não conseguir, né, se a gente perder de verdade João e Maria, a gente vai ter um apagão de líderes no futuro. E se a gente não tiver líderes no futuro, como é que a gente vai ficar? Vocês já pararam para pensar, né? Uma pesquisa da Harvard Business Review trouxe que 75% dos funcionários afirmam que a pior parte dos seus trabalhos é o seu superior direto. Gente, 65% aceitariam um corte de salário se seu chefe fosse substituído por um outro melhor. O que está acontecendo? Isso é muito grave, pessoal. Isso é muito grave. Bem, o bom é que nós temos aqui já um mapa, né, da nossa liderança, um mapa do que a gente precisa ter nesse líder ideal, né, para poder engajar, para poder reter, então, esses nossos jovens, né? Isso deixa bem claro aqui na nossa pesquisa o que eles precisam. Essa tela aqui vocês podem até tirar um print, que ela é bastante interessante. Mas e o nosso papel como profissionais de RH junto a esses líderes, né? A gente precisa cuidar do desenvolvimento das habilidades essenciais desses líderes. Então, comunicação, colaboração e confiança, empatia, conexão pessoal, né? A gente tem que proporcionar também um ambiente de trabalho propício, implementando uma cultura de feedback, promovendo diversidade e inclusão, programas de saúde mental e bem-estar, né? É um ambiente que de verdade ele possa ter esse manejo com os seus jovens. E mais do que isso, a gente tem que oferecer para eles ferramentas como plataformas de comunicação, programas de feedback, políticas de trabalho flexíveis e outras tantas ferramentas forem preciso para que eles possam atender às diversas demandas dessa geração. Gente, nosso papel como RH é apoiar a nossa liderança para que cada vez mais ela seja uma liderança humanizada, porque a transformação humana, ela leva tempo. A gente sabe disso, né? E esse tempo, ele não é digital. E apesar de viver no mundo digital, a geração Z pede por mais humanidade, né? E é esse recado que a gente veio aqui passar para você, tá bom? Bem, nesse QR Code aqui, você tem acesso à nossa pesquisa completa
Então, aqui nós trouxemos um recorte, as informações mais importantes. Nesse QR Code você consegue baixar a nossa pesquisa completa e eu vou ficar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.